Esta videoaula visa descrever brevemente os principais conceitos relacionados à aplicação do método científico. Nesta aula, o aluno entenderá que toda pesquisa deve ser desenvolvida sobre um tema, visando a solução de um problema e com um determinado objetivo. O objetivo é, certamente, o elemento central de todo trabalho de pesquisa. É ele que guia o processo de revisão bibliográfica e determina quais serão as hipóteses de trabalho. O método e a técnica são escolhidos com base no objetivo a fim de alcançá-lo. Os resultados esperados são uma previsão sobre o que mudará no mundo quando o objetivo for atingido, ao passo que as limitações do trabalho falam abertamente das restrições existentes hoje para o trabalho proposto. Por fim, os trabalhos futuros apresentam o que pode ser realizado para complementar ou dar continuidade ao trabalho desenvolvido. O tema é a área de conhecimento na qual o problema a ser tratado está inserido. O tema-problema de investigação precisa ser claramente definido, ou seja, sem ambiguidades. Para tanto, podem ser usadas classificações e divisões já bem conhecidas. Por exemplo, se a pesquisa visa investigar se quem veio primeiro foi o ovo ou a galinha, pode-se contextualizar o tema de acordo com a especificação das áreas de pesquisa, biologia, zoologia, ornitologia e assim por diante. Enquanto o tema é uma área mais abrangente do conhecimento, o problema especifica uma questão em aberto para a qual pesquisas ainda precisam ser desenvolvidas para que a solução seja alcançada. O tema-problema deve ser justificado, demonstrando sua relevância com base em fatos, estudos prévios ou trabalhos relacionados. O objetivo norteia o trabalho de pesquisa e é o ponto central que interliga os demais conceitos da metodologia científica. É imprescindível que o objetivo seja comprovado ao final do trabalho. Sua definição ocorre por meio de um processo cíclico de estudo, criatividade, reflexão e refinamento. Também é preciso justificar o objetivo, ou seja, é preciso deixar clara a importância de se alcançar o objetivo proposto. Essa justificativa, por exemplo, pode se basear em dados que comprovem que as alternativas existentes para solucionar o problema não satisfazem algum critério de qualidade perseguido pelo objetivo proposto. A revisão bibliográfica nada mais é do que um estudo direcionado realizado para suprir as deficiências de conhecimento do autor do trabalho. A revisão bibliográfica pode ser dividida em duas etapas: a busca e a seleção de documentos relevantes, seguidas da leitura das obras selecionadas com a anotação dos pontos importantes. Por exemplo, para suprir toda a carência de conhecimento do tratamento do tema-problema do ovo e da galinha, seria necessário pesquisar sobre a técnica de reprodução e como os seres dessa espécie se reproduzem. Enquanto o objetivo norteia o trabalho de pesquisa, a hipótese dá indícios para guiar o seu desenvolvimento. A hipótese é uma suposição para a qual a veracidade ou a falsidade deve ser comprovada com o desenvolvimento do trabalho. Em outras palavras, uma hipótese é uma teoria provável, mas ainda não demonstrada. As hipóteses de trabalho têm papel fundamental em uma pesquisa, uma vez que orientam a busca pela solução provável para o que se deseja demonstrar. A hipótese, mais do que qualquer outro aspecto do trabalho científico, deve ser devidamente justificada. Uma boa justificativa deve apresentar evidências de que vale a pena acreditar nessa hipótese. Boas justificativas dão indícios da veracidade de uma hipótese que é realmente validada ao final do trabalho, ou fortalecem o mérito do trabalho que comprova a falsidade de uma hipótese supostamente verdadeira. Por exemplo, retomando o problema do ovo e da galinha, há indícios de que a galinha surgiu primeiro, ou seja, considera-se como hipótese o fato de que a galinha veio antes de seu ovo. Essa hipótese é justificada com base em dois conhecimentos prévios. O primeiro é que se acredita que a galinha é descendente de outra espécie,
e o segundo, que apenas um organismo desenvolvido pode se reproduzir, ou seja, pode produzir seu próprio ovo. O método é a sequência de passos realizados para se atingir o objetivo proposto. Assim, a seleção do método adequado só pode ser realizada após a definição do objetivo e, consequentemente, das hipóteses de trabalho. É importante ter em mente, contudo, que o método é apenas uma orientação de quais passos devem ser seguidos e pode ser alterado várias vezes durante o desenvolvimento do trabalho. Além disso, mesmo que a solução para o problema de pesquisa não seja obtida de modo completamente sistemático, uma vez solucionado esse problema, as etapas realizadas nesse processo de solução podem ser explicadas de modo ordenado e organizado por meio do método científico. A técnica, por sua vez, dá o suporte físico de ferramentas e instrumentos que devem ser aplicados para auxiliar o método a alcançar o objetivo proposto. Resumindo, enquanto o método mostra a direção a ser seguida, ou seja, especifica o que fazer, a técnica é mais específica e estabelece o como fazer. Os resultados esperados são uma previsão do impacto do trabalho de pesquisa quando ele for finalizado com sucesso. Em outras palavras, os resultados esperados prevêem o que mudará no mundo se os objetivos do trabalho forem alcançados. Diferentemente dos objetivos, que devem ser atingidos e comprovados ao final do trabalho, os resultados esperados fogem do escopo da pesquisa desenvolvida e são apenas previsões de um alcance maior a médio e longo prazo. Por exemplo, retomando o problema da origem da galinha, poderíamos prever que, ao comprovar que o ovo vem da galinha, o mundo passasse a tratá-la de modo diferenciado, evitando sua extinção, uma vez que não haveria forma de se obter um ovo de galinha sem ter, previamente, uma galinha. Todo trabalho de pesquisa, inclusive os muito bons, deixam de lado partes do tema-problema que não podem ser tratadas em virtude de limitações de tempo, de recursos ou de qualquer outro tipo. As limitações do trabalho existem e não devem ser escondidas ou camufladas. É preciso deixar claro, desde o início do trabalho, os aspectos que foram deixados de fora da pesquisa. Veja que a apresentação das limitações do trabalho não desmerece os resultados alcançados, apenas delimita claramente qual a influência deles. Por exemplo, uma possível limitação da pesquisa com ovos e galinhas seria a de que apenas as galinhas de uma determinada região do mundo foram investigadas, em razão das limitações geográficas. Por fim, os trabalhos futuros são uma oportunidade para especificar ideias que não puderam ser testadas por limitações de tempo ou outros recursos. A explicitação dessas ideias permite que outros pesquisadores possam testá-las, aumentando, assim, a abrangência do trabalho e fazendo com que ele seja utilizado e citado por outros. Finalizando o exemplo da origem da galinha e seu ovo, um trabalho futuro poderia indicar a aplicabilidade do estudo a outras espécies que põem ovos, com o intuito de verificar se o resultado obtido para galinhas também se aplica a essas outras espécies.